Fórum de Investimentos Brasil 2022. Diálogo temático. Investimentos sustentáveis. A ótica do investidor. Porque investimentos sustentáveis são o diferencial competitivo do Brasil. Cada vez mais investidores buscam direcionar recursos para negócios sustentáveis com responsabilidade corporativa, pressionando as empresas a cumprir exigências de ordem ambiental, social e de governança. Nesse cenário, o Brasil apresenta uma vasta gama de projetos sustentáveis com o potencial para se consolidar como uma referência na área. Explanar de que forma o país vem se preparando para responder a essas demandas mundiais é o objetivo deste diálogo temático que vai reunir as seguintes pessoas que chamam aqui ao palco: Bruno Caldas Aranha, diretor de crédito produtivo socioambiental do BNDES, também Ana Buchaim, diretora executiva de pessoas, marketing, comunicação e sustentabilidade da B3, Marcela Porto, diretora de comunicação e marca da Suzano. E para moderar esse painel, com a palavra, senhor Bruno Caldas Aranha. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado à Apex pelo convite, pela organização desse fórum que já é tradicional e tão importante para o Brasil. Bom, meu nome é Bruno Aranha, sou diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, responsável então pela agenda de sustentabilidade do banco. Bom, só fazer uma pequena introdução aqui. Hoje a gente tem aqui um contexto acelerado, né, de mudança de entendimento sobre a resiliência dos negócios das companhias. A gente migrando então aqui do shareholder capitalism, né, no entendimento de que a função das companhias é única e exclusivamente gerar lucro para os seus acionistas, e migrando para o conhecido stakeholder capitalism, numa visão um pouco mais holística de entendimento da função das companhias, do seu impacto, do seu relacionamento com seus clientes, fornecedores, empregados, comunidade, com o meio ambiente. Então, toda uma agenda ESG que, internalizada no seu propósito, se entende como algo que cria resiliência e sustentabilidade. Hoje a gente tem um panorama de aceleração desse entendimento, derivado principalmente das mudanças climáticas, né? Toda a agenda que está acontecendo de reconhecimento da ação humana vis-à-vis o aquecimento global e todos os seus impactos, a pandemia que gerou toda essa, enfim, infelizmente, a doença, a morte, tem uma agenda muito complicada e dramática socialmente, e também a atual guerra que está acontecendo na Ucrânia. Todo esse processo de aceleração vai na linha de, efetivamente, as companhias, e não somente as companhias, mas todos os stakeholders, governos, investidores, que eu acho que é um pouco da ótica da nossa conversa aqui, empresas, sociedade civil, estão convergindo nesse entendimento. E hoje, passando aqui do ponto de vista de Brasil, existe uma grande oportunidade para o país dentro dessa complexidade. Aqui no período da manhã, muito se falou do Brasil como um país que pode contribuir dentro dessa incerteza com alguns pontos de segurança. Segurança alimentar, segurança energética, segurança climática. Então, hoje o Brasil ele pode ser um player relevante dentro dessa jornada. Acho que toda essa busca por segurança passa pelo Brasil, e isso tem concretude, se mostra muito na atuação aqui das grandes companhias brasileiras, e eu tenho uma grande honra aqui de estar junto com a Ana e com a Marcela, que são executivas
executivas, né? A maioria de mulheres aqui, a gente estava conversando. Então, é muito prazeroso estar com vocês aqui. Tenho certeza que eu vou aprender muito nesse nosso bate-papo. E, sem mais delongas aqui, vou passar para a Ana, para ela poder falar um pouquinho dentro dessa jornada, como é que ela está vendo o relacionamento da B3 com seus investidores. A B3 é conhecida pela sua... Depois a gente pode entrar um pouco mais, uma vez que a gente tenha dados e reportes, a gente começa a estruturar e comparar companhias. E a gente faz muito desenvolvimento de índices, que depois viram ETFs ou estão vinculados a fundos de investimento, em que a gente separa as companhias por teses de sustentabilidade diferente. Então, seja pelo índice, o ICO2, que a gente criou em 2010, e que, de fato, mede todas as companhias que fazem os seus relatórios de emissão de gases de efeito estufa, ou o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou o Índice Great Place to Work, que é uma forma da gente pegar esses dados, reportar, entender e comparar a performance daquelas companhias que, de fato, trabalham muito bem os fatores ESG com as companhias listadas aqui. Também a gente tem trabalhado bastante no mercado de carbono, o BNDES tem sido um bom parceiro com a gente para as conversas, para a gente entender como é que a gente trabalha no mercado voluntário de carbono. Então, esses múltiplos papéis que a gente tem na B3, de fato, nos dão a chance de olhar muito de perto o tema e entender como é que as companhias têm tratado, como a Suzano, né, com muita seriedade, as suas metas, a sua materialidade, como tem trazido ao público, de fato, os seus cases para, de fato, conseguir seus investimentos. Acho que vai ter bastante para a gente debater, né, Marcela? Oh, muito bom, Ana. Obrigada, Bruno, e obrigada, Apex Brasil, pelo convite. É sempre uma honra e um prazer poder falar dessa agenda que para nós é tão cara, né? A Ana comentou, o Bruno comentou de capitalismo de stakeholder, a Ana comentou vários dos stakeholders aqui com os quais a gente atua. Tem um stakeholder em particular que para a Suzano nos é muito caro, que é o capital natural em si, né? E a gente, a Suzano é uma empresa de quase 100 anos, é a maior produtora global de celulose de eucalipto, uma das maiores também produtoras de papel. E a gente, há muitos anos, opera diretamente o capital natural e a cada 7 anos em que a gente planta, colhe e replanta nos mesmos territórios, a gente vivencia, né, a importância da preservação dos ciclos naturais, da biodiversidade, o quanto que isso é importante não só para a sociedade, para o planeta, mas isso é essencial para o nosso negócio, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, essas são agendas que estão muito integradas à nossa estratégia de negócio já há muitas décadas, né? E acho que um pouco por isso a gente se sente hoje muito preparado para dar um passo adicional, que é um passo quase de ativismo, né? Da gente ajudar a mobilizar outros negócios, ajudar a desenvolver os índices, ajudar a dar consistência para as plataformas de mensuração, né, melhorar cada vez mais o nosso reporte, garantindo mais transparência e até ajudando a educar mesmo a comunidade empresarial e, sobretudo, o investidor do que é investir em empresas de capital natural no Brasil, que tem um modelo de negócio muito distinto do modelo de negócio do hemisfério norte, né, dos países de clima temperado. A gente sente de uma maneira muito particular a questão das mudanças climáticas e, por isso, a gente desenvolve nosso negócio para garantir a resiliência às mudanças climáticas, para garantir a proteção da biodiversidade. E aí, construindo um pouco no que o Bruno falou, o Brasil é um campeão natural, né, da bioeconomia. O Brasil ele pode incentivar muito globalmente a preservação da biodiversidade, a mitigação das mudanças climáticas, mas essa é uma agenda que precisa de muita articulação. A gente precisa dos mecanismos para que esse mercado exista, a gente precisa de boas plataformas de inventário e de mensuração, a gente precisa de um diálogo transparente com as instituições financeiras para garantir, né, um aprendizado contínuo. Então, essa é uma agenda basicamente de colaboração, por isso que é sempre um privilégio poder estar em fóruns como esse, né, e abrindo esse diálogo, abrindo essas oportunidades para a gente colaborar e avançar nessa agenda de forma conjunta. Muito legal, a gente perpassou um pouquinho aqui, né, a questão da monetização dos serviços ambientais, né, o carbono nada mais é do que isso. Então, hoje o Brasil, 60% do Brasil é de floresta em pé, né, temos grandes projetos aqui também, né, de florestas plantadas e produtivas. Então,
para o Brasil é extremamente estratégico nós desenvolvermos esse mercado de carbono, porque é justamente a instrumentalização do serviço ambiental que o Brasil presta para o país, para o seu próprio país, para as suas comunidades e para o mundo, né? Hoje se estima que o Brasil ele pode representar 30% a 40% do mercado voluntário e trabalhar, então, e aí, né, que a própria B3, como um grande articulador, o BNDES, Suzano, que é uma grande empresa que é, né, carbono negativo dentro dessas atividades. Então, acho que existe uma grande oportunidade para o Brasil ele se desenvolver nessa agenda. E aí, trazendo do ponto de vista aqui dos investidores, né, a gente estava comentando as emissões a mercado que as empresas estão realizando, e como essa agenda ESG está impactando as emissões, né, como os investidores estão vendo. O BNDES ele foi o primeiro banco brasileiro a fazer uma emissão de Green Bonds no exterior, em 2017. Foi uma emissão de $1 bilhão e que teve lá uma demanda de mais de 7 vezes. Depois nós emitimos uma letra financeira verde aqui no mercado doméstico em 2020, e é muito calcada pela nossa carteira de crédito de projetos sustentáveis, né? Então, hoje o banco ele tem 430 bilhões de reais de carteira, em que mais da metade dela é representativo de projetos sustentáveis. Então, tem bastante lastro para que a gente possa emitir e o mercado está tomando esses recursos. Nós ainda só realizamos operações a mercado, vamos lá, verdes, né? E aí fizemos um dever de casa de transformar o nosso framework em um framework de sustentabilidade para que a gente possa agora captar para apoiar nossos projetos de desenvolvimento social. E aí, estou aqui com 2 pessoas que representam instituições que já fizeram isso, né? Que já foram ao mercado emitir papéis com contrapartidas socioambientais. Então, pedir para vocês explicarem um pouquinho dentro como é que foi a experiência das companhias nesse sentido, como é que os investidores viram essas emissões e qual o prêmio, eventualmente, foi dado para elas. Então, Ana, se você puder compartilhar. Ano passado, a gente tomou, então, a decisão de fazer, de fato, uma emissão de um bond. A gente achou que era um bom momento e que a gente, de fato, tinha uma história para contar. Aqui, contando um pouco do bastidor, uma coisa que foi muito curiosa foi encontrar quais seriam as métricas que a gente colocaria e vincularia a essa emissão. E, honestamente, não foi um trabalho muito fácil, porque, embora a gente soubesse do apetite do investidor, para a gente era muito importante que as metas que estivessem atreladas a essa emissão fossem metas materiais da companhia. E quando eu falo material, é de fato aquilo que a gente consegue ter uma ação e mudar o ponteiro, seja da própria companhia, seja do mercado, de novo, naquele papel de indução. E a gente passou por várias métricas, a gente pensou em fazer uma emissão vinculada a uma meta ambiental, mas em algum momento, pela questão de materialidade, a gente voltou atrás. Embora a gente tenha voltado atrás nessa métrica, a gente implementou internamente, porque a gente ainda achava que era importante, mas a gente foi a primeira bolsa no mundo a fazer uma emissão de um SLB, de um Sustainability Linked Bond, e a primeira empresa brasileira a fazer uma emissão somente vinculada às metas que estão ligadas aos fatores S, né, que são os fatores sociais. E a gente fez 2 metas que conversam entre si. A primeira meta foi alcançar, até 2026, 35% de mulheres em liderança. Hoje nós temos 29,4%. Parece fácil de chegar? Não é, porque a gente tem que considerar o crescimento da organização, o turnover, a promoção e o desenvolvimento delas. A companhia hoje tem cerca de 35% de mulheres, mas em alguma parte, em algum nível, a gente tem uma redução do percentual de mulheres ocupando cargos de liderança. Portanto, essa meta, ela ajuda a gente a tornar público um compromisso que a gente tem, que é desenvolvimento das mulheres para a liderança. De fato, mulheres, quando trabalham nas companhias, elas aumentam o potencial do PIB de um país, além de trazer uma perspectiva de um dos stakeholders mais importantes da sociedade para dentro da empresa. E a segunda meta foi a criação de um índice de diversidade e inclusão. E o que é esse índice? É um índice que vai medir a performance das companhias listadas em diversidade e inclusão em todos os seus fatores, seja de gênero, seja de pessoas com deficiência, seja de inclusão de pessoas negras dentro da companhia. E a ideia é que a gente meça a performance dessas campeãs em diversidade e inclusão contra o IBOV. E a gente tem que entregar esse índice até dezembro de 2024. Propositalmente, essas metas se conversam, né?
Porque quero cobrar e eu quero pedir às companhias que tenham políticas de diversidade e inclusão, mas eu também tenho que mostrar, como B3, que também faço a mesma coisa. Existe um pênalti se a gente não cumprir qualquer uma das duas metas, não basta não cumprir uma, que a gente tem que pagar um FII mais alto, e a gente conseguiu uma sobrescrição, na verdade a gente ia captar 500 milhões de dólares, a gente captou 700, e a gente captou só a 13 bips acima do soberano. Então, foi 425. Foi muito bom essa captação. Ou seja, vale muito a pena fazer uma emissão de um SLB que esteja bem estruturado, que tenha metas materiais para você. É bom para o investidor, é bom para as companhias, é bom para a empresa. E, honestamente, para a gente, como B3, foi um orgulho ter sido a primeira bolsa a fazer uma emissão de um SLB. Foi realmente muito bom e muito significativo. E também ser a primeira empresa brasileira a fazer somente vinculados à Meta S mostra que a gente também está no caminho certo. A Suzana é pioneiríssima, né? Assim, já está super acostumada a fazer emissão de SLB, mas esse primeiro, de fato, de ter sido vinculado à Meta S, foi muito significativo para a gente. Falar, Marcelo. Muito legal, né? Muito legal essa história, porque é diferente da nossa, né? A Suzano foi a primeira empresa das Américas a emitir um SLB. E, no caso, foi um SLB que conectava a nossa meta de carbono. A história é um pouco diferente, porque a Suzano, após a fusão com a Fibria, né, a gente passou a operar como uma empresa integrada em janeiro de 2019, a gente refez toda uma escuta a todos os stakeholders, na linha do capitalismo, né, de stakeholders, para definir a nossa matriz de materialidade, definir aqueles temas nos quais, de fato, o nosso negócio pudesse ter o maior impacto de transformação positiva da sociedade, né? Então, a partir daí, a gente lançou em 2020 um conjunto de 15 metas, a gente estava até falando disso antes, né? É muita meta, e para essas 15 metas acontecerem, a gente reporta em cima de 450 indicadores anualmente na nossa central de indicadores. Vamos passar agora para um reporte trimestral, né, falando sobre transparência. E essas 15 metas, elas tangenciam 9 dos ODS e são todas metas muito materiais, tanto para a Suzano quanto para os nossos stakeholders e para a sociedade de uma maneira geral. Então, das 15, porque são muitas, eu selecionei 4 para comentar um pouco aqui com vocês, e algumas delas já são temas de emissões, né, de SLBs. Então, a primeira delas, a primeira emissão, foi relacionada a uma meta de uma remoção adicional de 40 milhões de toneladas de CO2, né? A Suzano hoje já é uma empresa carbono negativo, que significa que ela dá uma contribuição positiva para o clima, ou seja, a gente remove mais CO2 da atmosfera por meio dos nossos plantios de árvores nativas e de árvores de eucalipto para uso comercial, a gente remove mais CO2 da atmosfera do que a gente emite em toda a nossa cadeia produtiva, incluindo escopos 1, 2 e 3. A meta é para reduzir ainda mais as emissões e acelerar ainda mais a captura, para que a gente, até 2025, atinja uma remoção líquida de 40 milhões de toneladas, que é o equivalente às emissões da cidade de São Paulo em 2 anos. Então, é bastante. Era uma meta para 2030, no ano passado, na COP26, a gente, querendo fazer a nossa parte nesse chamamento, né, de outras empresas, a gente anunciou a antecipação dessa meta para 2025. Uma outra meta que também é muito relevante para a gente é a meta de diversidade e inclusão, de ter 30% de mulheres na liderança da companhia até 2025. Essa meta também foi lastreada a uma emissão de SLB. Temos metas também, as quais a gente lastreou, SLBs, que são de gestão de recursos hídricos. Então, a gente tem metas de resíduos, metas de água, mas a gente tem outras 3 metas que eu queria comentar e que acho que tem muito a ver com essa agenda de indução, né, da Suzano. Uma delas é relacionada à biodiversidade. Então, a gente tem uma extensão territorial muito grande. Dentro dessa extensão territorial, que são quase 2,5 milhões de hectares no Brasil todo. A gente vem, ao longo dos últimos 20 anos, fazendo o monitoramento e o registro de toda a biodiversidade, né, presente. E a gente se comprometeu, até 2030, a conectar 500 mil hectares de áreas prioritárias para conservação, fora das nossas áreas de atuação. Então, o modelo de negócio da Suzano, em termos florestais, é de plantios em mosaico. Então, a gente planta áreas aqui de florestas plantadas, de eucalipto, e intercala
essas áreas com florestas nativas de forma que a fauna e a flora possam circular e prosperar, né, livremente. A gente quer fazer o mesmo modelo em áreas que não são áreas da Suzano. Então, a gente selecionou 500 mil hectares de fragmentos de áreas prioritárias para conservação nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, para promover essa conexão até 2030. Aí, de novo, é uma meta que é totalmente fora da porteira, uma meta para a qual a gente vai precisar de muita colaboração dos pequenos, médios e grandes proprietários dessa área para conseguir promover essa conexão. Uma outra meta que é muito importante para a gente também é a meta de bioprodutos, né? A oferta de produtos para o mercado que possam substituir produtos que hoje vêm de base fóssil, né? Então, a gente vai ofertar até 2030 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir descartáveis e demais produtos aí de origem plástica e de outros derivados do petróleo, né? Eu acho que esse é um pouco da forma como a gente trabalha a indução dos nossos parceiros, se abre para a colaboração de outras empresas, né? Chama outros atores da sociedade, outros stakeholders para trabalharem com a gente em temas que são, de fato, importantes para o nosso mercado, mas que também podem ter uma colaboração, né, para a sociedade. Muito interessante, só para dar uma contribuição aqui em relação ao banco, né? A gente está falando das captações das companhias, né? E em complemento a isso, o banco ele vem trabalhando com uma diversificação dos seus produtos financeiros, né? Então, hoje a gente está construindo opções de linked loans para os nossos clientes. Então, a primeira experiência que a gente teve foi no RenovaBio, né? Então, que é uma experiência aqui já de crédito de carbono, já está acontecendo no país, numa iniciativa aqui, né, de regulação do Governo Federal, Ministério de Minas e Energia, participação aqui da B3, e aí nós acoplamos esse linked loan no sentido de dar uma dupla vantagem para um produtor de biocombustível, né? Além dele aumentando a sua eficiência energética, ele vai receber o CBIO, que ele vai fazer o trade, né, para as distribuidoras de combustível que têm que fazer o seu offset de carbono. Nós atrelamos esses indicadores, né, no momento em que a emissão do CBIO, que é a concretização, né, daquela eficiência energética, o BNDES, no seu financiamento, dá um desconto financeiro para o produtor do biocombustível. Então, nós apoiamos os investimentos que vão significar a eficiência energética e, tendo aquela concretização da eficiência energética comprovada pela emissão do CBIO, ele recebe aquele benefício financeiro do banco, e aí nós alinhamos os interesses e incentivamos um bom comportamento dos produtores de combustível. E o que eu estou sinalizando é que, efetivamente, eu estou correndo meio risco como credor, né? Estou reconhecendo isso e induzindo, ao mesmo tempo, um bom comportamento. E aí, a passar dessa primeira experiência, que ela está em vigor, nós, em menos de um ano, já financiamos mais de 800 milhões em projeto, e aí renovamos o nosso programa com mais de R$1 bilhão. Nós lançamos o crédito ESG, que é a mesma sistemática, dando desconto para as empresas que se comprometem, na mesma lógica que foi colocada pelos meus colegas, de práticas socioambientais diferenciadas. Então, a gente, aqui como BNDES, busca ser parceiro, né, do setor produtivo nessa jornada, que no final do dia vai gerar resiliência para o negócio, vai fazer com que realmente haja sustentabilidade das atividades produtivas no Brasil, né? Nossa conversa aqui é bem curtinha, né? Acho que a gente tem mais 2 minutinhos, e a passar aqui então para as considerações finais da Ana e da Marcela, e aqui eu faço um resumo aqui um pouquinho do que a gente conversou ao final. Por favor. Obrigada, Bruno. Acho que bem importante para o investidor, aqui, para o desenvolvimento do investimento sustentável, é que cobre de fato das companhias transparência e recorrência na publicação dos seus dados. Quanto mais o investidor cobrar, mais as companhias fazem. Esse é um dos fatores fundamentais, um dos maiores vetores de indução ao investimento ESG. E as companhias que relatem, expliquem e demonstrem.
esse trabalho se paga. Ele se paga pela companhia, ele se paga de um viés financeiro, ele, de fato, gera muito, é um fator de orgulho para os funcionários e ele é a coisa certa para se fazer, que é o mais importante de tudo. Ele é uma resposta inteligente e correta a todos os seus stakeholders. E é só começar, tem muita gente, muita empresa que faz isso. A Suzano, de novo, é um bom exemplo. A gente, B3, tem esse papel de indução. Então, se alguém quiser saber como começa, pode nos procurar, que com certeza serão boas conversas. Muito bacana, e a gente falou bastante de resiliência, né? De novo falando de modelo global e modelo brasileiro, a gente sabe que não tem como ser um negócio resiliente se a gente não está operando num território resiliente, né? E aí eu vou comentar muito rapidinho aqui, em poucos segundos, de uma outra meta que a gente tem, que é de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em todos os territórios onde a gente atua, com uma abordagem multidimensional, de entender que a pobreza no Brasil tem um viés muito forte educacional e também de dificuldade de geração de renda, que são as duas alavancas com as quais a gente trabalha. Então, acho que é importante essa visão holística, essa visão de todos os stakeholders, esse diálogo aberto, essa abertura para colaboração e também super à disposição aqui de quem quiser conversar um pouco sobre como começar essa história, como estabelecer compromissos, né, claros, mensuráveis e acompanhar isso de uma maneira com total transparência e muito diálogo. Obrigada. Não, ficar claro aqui, né, de todas as nossas experiências voltadas para um compromisso ASG, que existe recurso internacional, existe demanda interna e externa por bons investimentos. Então, trazer essa questão da sustentabilidade para dentro do propósito das companhias e exercitar isso, certamente as companhias vão ter, né, acesso a recursos mais baratos, vão ter acesso a maiores talentos, porque todo mundo quer trabalhar em empresas que respeitam o meio ambiente, se preocupam com diversidade, etc. Né? Os clientes, especialmente os mais jovens, querem isso, então você vai acessar o mercado mais fácil e você vai estar mais adiante, porque a questão regulatória também está muito acelerada, seja a regulação estatal, seja também a autorregulação, né, que está caminhando muito rápido. Então, sem dúvida, você vai explorar um mercado muito mais atraente, se é ali o empreendedor, se você acelerar nessa jornada. Então, agradecer aqui às minhas parceiras de palco, enfim, a todos pela disponibilidade de vocês, e aí ficamos aqui à disposição. Muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos aos participantes deste diálogo temático e convidamos a todos para conferir na sequência o painel 3, que vai abordar o tema Energia para Crescer, Ampliação, Diversificação e Sustentabilidade para o Desenvolvimento do País. Em instantes. As inscrições para a 6ª edição do Corporate Venture em Brasil estão abertas. Participe do maior evento de Corporate Venture da América Latina, que em 2022 volta a ser presencial. Entre no ambiente de Venture Capital e Inovação do Brasil e aprenda mais sobre a inovação aberta e os investimentos de grandes corporações brasileiras e internacionais. Neste ano, a programação promoverá melhores práticas de CVC, relacionamento com empreendedores, VCs e estruturação de veículos de investimentos. Além disso, o conteúdo inclui cases de grandes corporações, dados e tendências globais de Corporate Venture. Tudo isso com a presença de corporates internacionais e muito mais. Não perca a 6ª edição do Corporate Venture em Brasil. Faça a sua inscrição e junte-se a nós.